Vamos iniciar a análise de uma questão sobre direito tributário que agora foi exigida pela AMALC em 2018 para o concurso de fiscal de tributos da Prefeitura de Ceará, em Santa Catarina. Nós veremos aqui que a AMALC ela quis brincar nessa questão com o conceito de tributo. O que diz a questão? Segundo o Código Tributário Nacional, o conceito de tributo nós temos algumas alternativas a analisar. Então vamos lá, quais são elas? Letra A. Tributo é toda a prestação pecuniária voluntária em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Alternativa B. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente desvinculada. C. É toda prestação pecuniária voluntária em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que constitua sanção de ato ilícito, instituída em decreto e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Letra D. É toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e mediante atividade administrativa plenamente vinculada. E letra E. É toda atividade pecuniária voluntária em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em portaria e cobrada mediante atividade administrativa plenamente desvinculada. Bom, como eu mencionei, a banca ela resolveu nessa questão trabalhar o conceito de tributo. Ela literalmente brincou com o conceito de tributo, trazendo alguns desfoques em relação ao que diz o artigo 3º do CTN. Nós, novamente, para respondermos, temos que ir ao artigo 3º para depois irmos alternativa por alternativa, analisando qual é a alternativa correta de acordo com a banca. O artigo 3º diz assim: tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, que seja instituído por lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, vamos voltar para as questões, vamos lá para a primeira alternativa, para a letra A, e nós vamos começar então a entender qual é efetivamente a resposta correta trazida pela AMALC nesse concurso para fiscal de tributos da Prefeitura de Ceará. Alternativa A diz que tributo é toda prestação pecuniária voluntária. Percebam aqui a primeira divergência. O artigo 3º diz que tributo é prestação pecuniária compulsória. Então encontramos a primeira divergência. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que constitua sanção de ato ilícito. Percebam que pela análise do Código Tributário Nacional, tributo não constitui sanção de ato ilícito. E continua, que constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, o que quis dizer aqui a letra A ou a alternativa A? Ela traz duas divergências em relação ao CTN. Primeiro, fala que é uma prestação pecuniária voluntária, quando na realidade é compulsória. E segundo, diz que tributo constitui sanção de ato ilícito, quando o artigo 3º diz que não. Letra B. A letra B diz que tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Até aí está ok. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Continua correto de acordo com o CTN. Só que agora diz novamente que constitui
constitua sanção de ato ilícito. E o CTN é categórico ao dizer que tributo não constitui sanção de ato ilícito. Continua a alternativa, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente desvinculada. E fica claro ao analisarmos o artigo 3º que tributo é instituído, é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, a alternativa B também está incorreta. Alternativa C diz que tributo é toda prestação pecuniária voluntária. Novamente incorreto, porque tributo é prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que constitua novamente sanção de ato ilícito. Novo ponto incorreto, porque tributo não constitui sanção de ato ilícito. Continua, dizendo que é instituído em decreto. E vejam que pelo contexto disposto no artigo 3º do CTN, é instituído em lei e não mediante decreto. E cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Novamente, temos uma terceira alternativa incorreta. Quarta alternativa diz que tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, que seja instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Essa alternativa é a nossa alternativa correta. Por quê? Porque ela traduz exatamente o que diz o artigo 3º do CTN. Mas para finalizarmos a análise, nós temos a letra E, que ela diz que tributo é toda prestação pecuniária voluntária. Novamente, temos aqui uma divergência com o CTN. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, que seja instituída em portaria, vejam que é mediante lei, e cobrada mediante atividade administrativa plenamente desvinculada. Ou seja, novamente uma divergência de acordo com o CTN. Novamente friso, a resposta correta é a alternativa D. Por que a alternativa D? A alternativa D claramente, meus caros, traz exatamente o que diz o conceito de tributo instituído pelo artigo 3º do CTN. E friso, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito e que seja cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, e a alternativa correta, portanto, é a alternativa D.